Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Essa semana estamos continuando a nossa conversa da semana passada, juntando dois assuntos muito importantes, alimentação e diálogo. Nesse caso, entre pessoas e setores diferentes da sociedade. Nós vamos conhecer o projeto Novos Urbanos, que tem a missão de estimular esse tipo de diálogo e propor ações disruptivas, ou seja, que possam realmente mudar questões que precisam ser revistas pela sociedade. E vamos ver como foi a partir desse diálogo que os maiores fabricantes de bebidas do Brasil, tendo à frente a Coca-Cola, resolveram readequar o seu portfólio de produtos para contribuir para uma alimentação mais equilibrada de crianças com menos de 12 anos. Para essa incrível conversa, estamos recebendo hoje a Denise Chayer, idealizadora e diretora do Novos Urbanos, à frente de todo esse processo de diálogo, e a Andréa Mota, que é diretora de categorias da Coca-Cola Brasil. Eu quero falar com você especificamente do porquê vocês optaram, por falar de alimentação, ou ter um foco em alimentação. Mas antes eu vou fazer aquela pergunta típica de um jornalista ressabiado, Andréa. Você está querendo me dizer que uma empresa do tamanho da Coca-Cola está querendo ser boazinha com a humanidade? Tem espaço no capitalismo para ser bonzinho? É, bonzinho não, né? Se ser bonzinho, já precisa chamar de mais do que bonzinho. Eu acho que é responsabilidade. Assim, eu, antes de ser diretora da Coca-Cola, eu sou mãe. Eu acho que esse processo, o Novos Urbanos, ajuda muito, porque a gente aprende a se olhar sem o cargo, e eu só aceitei participar, e eu gosto muito de frisar isso, porque eu tive o endosso da empresa, da Coca-Cola, sabendo que eu ia estar lá como Andréia, ia estar lá representando a empresa. E assim, foi um processo de 1 ano. Eu não ia conseguir durante 1 ano fingir uma agenda boazinha, com intenções. Eu falei, eu só vou participar, e eu conversei isso internamente, porque é uma exposição muito grande. A gente teve momentos de imersão que a gente ficou 4 dias num hotel, porque tem essa metodologia que a Denise explicou, e ela não é à toa, para promover, criar esse espaço de confiança e as pessoas poderem, de fato, sair um pouco dessa primeira atitude defensiva, você bate, eu me defendo e vice-versa, para poder chegar no espaço de um diálogo propositivo. Mas até chegar lá, então eu falei, olha, eu só vou se vocês... Eu posso ir como a Andréia inteira, porque eu não vou conseguir durante muito tempo ficar me dividindo. Então, não é sobre ser boazinha, é sobre ser inteira, é sobre ser íntegra e sobre ser verdadeira aos valores que são meus também, e que bom que também são da Coca-Cola, porque assim, eu não conseguiria sustentar isso por muito tempo. Até porque uma empresa, não estamos falando de uma questão nacional, uma empresa local, estamos falando de uma empresa mundial que teve que aprovar esse projeto como um todo. Com certeza. E eu acho, André, assim, se a gente está num mundo que está obeso, a gente está falando que 1/3 das crianças estão acima do peso, com sobrepeso ou obesas, e 56% da população brasileira tem sobrepeso ou está obesa. Quer dizer, se esse efeito colateral está acontecendo, então, assim, alguma coisa está errada. Então, eu acho assim, rever a medida do consumo, assim, é uma realidade. Então, eu acho assim, que também a Coca-Cola, quer dizer, é uma empresa grande o suficiente com um contexto internacional de entender que isso não é uma realidade que a gente consiga ignorar. Então, assim, se a população está morrendo literalmente pela boca, então a gente entende, sem tirar o livre-arbítrio de ninguém, que foi uma outra coisa que algumas mães nos blogs colocaram, a própria sociedade civil, nem todas entenderam esse movimento, dizendo assim, mas por que você está tirando o meu refrigerante? Por que você está me tirando esse tipo de suco da cantina? Então, assim, eu acho que cabe a todos esses atores entenderem que o sistema, a sociedade que está muito obesa, não consegue regular o seu próprio consumo. Então, que formas que a gente pode ajudar a nos reeducarmos. Então, como a Andréa falou, quer dizer, na hora que você restringe esse portfólio na escola e entende que a criança não tem competência de discernir a quantidade daquele produto que ela pode consumir, eu acho que a Coca-Cola está assim, longe de ser bonzinha, mas ela entendeu, olha, as crianças estão obesas e a gente precisa ajudar
para que elas possam fazer melhores escolhas de consumo. Temos uma parcela aí que podemos ajudar, né, para um lado positivo. Mas a gente vai fazer uma pausa, respirar um pouquinho, é muito rápido, a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala de alimentação e diálogo intersetorial com a Andréa Mota, diretora da Coca-Cola, e Denise Chaer, idealizadora do projeto Novos Urbanos. Quando eu soube dos fatos, eu fiquei chocado. 1/3 das crianças brasileiras está acima do peso ou obesa. E 90% delas não comem frutas, legumes e verduras como deveriam. E o mais assustador, pela primeira vez na história, crianças têm uma expectativa de vida menor do que a de seus pais. É como se a evolução humana estivesse dando uma marcha ré. Isso a gente não pode deixar acontecer. Foi assim que nasceu a Fonte da Juventude. Letras feitas com frutas, legumes e verduras para reescrever essa história no prato. Quanto mais cedo as crianças entenderem o que faz bem para elas, maior vai ser a expectativa de vida. É comendo essas letrinhas que a gente vai longe. Vocês sabem que todas as frutas começam com uma letra do alfabeto. Com que letra começa? Caju. Caju é com o quê? K. Não é com K, é com C. A gente vai fazer um alfabeto inteiro com frutas, legumes e verduras. A gente vai começar com a letra A, né? O que a gente tem aqui com a letra A? Abacaxi. Abacaxi. Mostra o abacaxi aí. O que mais que tem? Acerola, alecrim, ameixa, lógico. Que letra é essa aqui? B. B. B de banana. Muito bem, vamos começar pegando banana e botando aqui. Beterraba. Vamos botando aqui. Isso aqui dá pra fazer um assim, ó. Vai ficar bonito, ó. Essa linha aqui. Esse aqui, ó, é o começo do alfabeto, que a gente vai chamar de Fonte da Juventude. São coisas que vão fazer a gente viver muito tempo. A Fonte da Juventude pode ser usada aí, na sua cidade, na sua escola, na sua casa. É um alfabeto criado para estimular o diálogo entre pais e filhos sobre uma alimentação com mais frutas, legumes e verduras. Apresente, brinque, converse. Acesse fontedajuventude.info. Descubra e proponha outras maneiras de participar e começar essa conversa. Gente, todo mundo pode começar a mudar o futuro agora. Basta conversar, aí mesmo, na mesa de sua casa. Vamos aumentar a expectativa de vida das nossas crianças. Denise, por que vocês resolveram focar nessa parte da alimentação logo de cara? E aí já peço para você engatar a partir desse sucesso com o projeto que vocês fizeram na questão dos refrigerantes e sucos, etc., com a Coca, com a Pepsi, com a Ambev e tudo mais. O que nasceu a partir daí? Quais são os projetos que você tem aí acontecendo? A gente começou a discutir consumo e sociedade em 2013. E aí, no final desse processo sempre de diálogo com um monte de atores, a gente entendeu que era preciso falar de 3 assuntos. Alimentação, e aí por trás da alimentação tinha uma necessidade de reconectar com a natureza, de pensar saúde de uma forma mais ampla, pensar em promoção de saúde, né? Então a gente achou que a alimentação ela encapsulava essas 2 necessidades também de conversa. Empoderamento feminino foi outro tema que veio muito à tona desses diálogos, e aí um questionamento na hora, principalmente quando a mulher sai e ela vai para o mercado de trabalho, a sociedade estava muito bem organizada para essa mulher em casa, cuidando das crianças, né, cuidando da alimentação. Quando ela vai para o mercado de trabalho, não é que haja nada errado, mas a sociedade não se reorganizou para conseguir cuidar dos seus filhos, né, com essa saída da mulher para o mercado de trabalho. Então, o empoderamento feminino veio muito com esse tema da mulher, do novo papel da mulher, a nova organização social necessária. E educação financeira também veio. E aí veio também uma questão do relacionamento mais amplo com o dinheiro. E a gente acabou entendendo como educação financeira. A gente achou que a alimentação estava muito latente, né? A gente foi olhar para São Paulo, a gente viu que não tinha muitas ONGs com capacidade de atuação nacional
Depois a gente foi entendendo que existem vários coletivos que se conectam, mas o que a gente ouviu, inclusive, na época do governo, é que ele entendia que ele tinha dois atores, né, que estavam ajudando o ambiente do governo a promover esse espaço, né, da transformação no sistema de alimentação, que era o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, e o Instituto Alana. Só que nenhum dos dois, inclusive, eles trabalham focado em alimentação. Hoje o IDEC tem uma brilhante pesquisadora, que é a Ana Paula Bortoleto, que vem nos ensinando muito. A gente tem uma relação formal de acompanhar, né, toda a publicação que ela tem promovido, mas o IDEC tem outros papéis, né? E o Alana, o Instituto Alana, que é focado no direito da criança, também é muito mais amplo do que só alimentação, e também a gente foi entendendo que o projeto Criança e Consumo do Alana, ele está olhando muito mais para a publicidade, a alimentação é impactada por essa publicidade. Eu falei, bom, então se é um tema tão latente na sociedade, né? Se o governo tem investido muita atenção nesse cenário por todo o ambiente de saúde que precisa ser mudado no mundo hoje. E se a gente tem dois interlocutores somente dois interlocutores, né, nesse Brasil diverso que a gente tem, com essa força de pensar o sistema nacionalmente de alimentação e nutrição, eu acho que tem um campo aqui que a gente deve atuar. Então foi um misto de oportunidade com necessidade, né? Eu nunca tinha trabalhado com nenhuma empresa de alimentação. Eu trabalhei alguns anos com a Amil, que participou inclusive do laboratório, mas de verdade, assim, a chegada da PepsiCo, a chegada da Coca-Cola e de todos os atores do sistema de alimentação e nutrição foi um trabalho de formiguinha, de conectar pontos e com um apoio. E aí, falando mais do que o Instituto Alana, mas o Marcos Nisch, que é o atual presidente do Instituto, ele apoiou muito a iniciativa, a gente conhecia pessoas comuns no MIT, e o Marcos, pessoalmente, nos ajudou a abrir muitas portas, e acho que parte do nosso sucesso, é preciso dizer, assim, se deve ao Instituto Alana. Bom, e aí, a partir desse encontro tão feliz que deu certo, outros projetos já começaram? Então, a gente tem um projeto que é o meu xodó, que é um arranjo produtivo, né, na área do Capão Redondo, a Capão Cidadão, Paulo Magrão, Thiago, da agência Solano Trindade. A gente tem 4 representantes daquela região de São Paulo que estavam presentes no laboratório. Então, está nascendo o arranjo produtivo, que, na minha opinião, ele nasce não só para resgatar o direito da alimentação saudável e adequada, ao combate do deserto alimentar, ao resgate da soberania alimentar daquela região. Eu sou uma apaixonada, então a gente está focado em ajudar, em apoiar, em ativar que esse projeto floresça. Então esses dois, esse caso das escolas, né, essa readequação de portfólio das escolas e esse projeto que eles chamaram de Capão Próspero, acho que são os dois resultados mais concretos que depois de um ano de trabalho que a gente consegue integrar. Além das novas relações que nasceram de lá, pessoas que não se falavam se falando, e aí tem vários projetos que a gente sabe que está acontecendo. E o Novos Urbanos reinicia agora em novembro um novo ciclo de diálogos. E a gente agora está no meio de uma pesquisa e a gente está questionando justamente os especialistas que trabalham na área, o que cabe dentro desse mapa que a gente montou juntos, o que cabe, quais são as agendas que estão no momento para serem faladas, o que parece que vai ser rotulagem, regulamentação de açúcar e parcerias públicos-privadas. Então, acho que são os 3 temas aí que nesse novo ciclo de diálogos que vão ser... De se ficar de olho nos Novos Urbanos, hein? Tem um site, assim, as pessoas podem seguir o que está acontecendo. Como é que as pessoas ficam antenadas? Então, Marina, pois a gente está entrando com um novo site em breve, mas já tem lá novosurbanos.com.br, mas em breve a gente vai estar subindo todas essas novidades e a gente também vai começar a ter uma comunicação virtual para mães, para blogueiras, porque a gente percebeu que há ainda uma... É preciso gerar mais informação qualificada para várias discussões que estão acontecendo. Então, a gente tem esse novo desafio agora nessa segunda etapa. Agora, eu vi que você, depois de tanto conversar com a Andréa ficou apaixonada com essa coisa de conversar, né? De ter espaço para ouvir outras opiniões. Como é que é isso, Andréa? O diálogo, né? Assim, foi uma descoberta, porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa que gostei de gente, de conversar,
Mas eu percebi que eu não sabia dialogar quando eu comecei a participar de fato, né, do laboratório, né, quando conheci a Denise, o Novos Urbanos. Porque o dialogar ele implica em você ter uma escuta ativa, em você não conversar só com quem gosta de você e vai te dizer coisas agradáveis, que você vai ficar com aquela sensação de, nossa. É também conversar com pessoas que vão te dizer coisas que vão te tirar da zona de conforto, que vão te fazer pensar. E eu sempre digo isso, assim, esse 1 ano e meio, né, onde a gente começou a fazer essas conversas mais difíceis, esses diálogos, assim, eu nunca aprendi tanto na minha vida. Uma carreira de 23 anos e eu acho que foi extremamente rico por isso. Pela diversidade, pela coragem, né, de ouvir, de falar também. Eu pude contar, trazer o ponto de vista e muitas pessoas ficavam, nossa, mas por que não sabia disso? Então, é daí que vem essa paixão. Isso é impossível não adorar fazer isso, porque se abriu assim, um novo universo. Eu trabalhei em marketing durante muito tempo, então, assim, nos últimos 2 anos é que eu fiz essa mudança, né, estou em relações corporativas e me encontrei, porque eu acho muito poderoso e eu acho que, eu recomendo, assim, sabe, que as pessoas pratiquem. E o diálogo, o mais incrível que fala diálogo, né, a gente fala, mas é muita falação, é um diálogo de ação, é um diálogo que gera coisas concretas, como a gente falou aqui, né, alguns exemplos. Então, acho que o mais bacana é isso, né, é impossível a gente não achar incrível. Bom, vou fazer uma pausa na nossa conversa para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala de alimentação e diálogo intersetorial com a Andréa Mota, diretora da Coca-Cola, e Denise Chaer, idealizadora do projeto Novos Urbanos. Você, na verdade, estando num cargo mais de chefia, né, essa sua percepção da importância do diálogo, um diálogo de ação, também se traduziu para a sua equipe? Absolutamente. Assim, eu trouxe muito dessa experiência para dentro. Além de tudo, nesse diálogo, convivendo com pessoas tão diferentes, a gente apura o olhar. Né, assim, essa conversa toda, né, sobre olhar sobre o sistema de alimentação, entender, né, essas implicações de um outro jeito, eu comecei a trazer para dentro do trabalho, para a equipe, conversando com as pessoas dentro da Coca, assim, uma outra visão. Então, acho que isso sim, né, gerou ali um movimento importante. Então, assim, várias coisas que a gente fazia antigamente de um jeito e hoje começou a fazer de uma outra forma. Né? Então, encara um projeto, puxa, tem uma oportunidade aqui, vamos conversar. A gente estabeleceu uma rede, né? Assim, que vai além daquele período do laboratório. Então, a gente pega o telefone, manda um e-mail. A gente eu pelo menos, assim, eu estou usando muito esse presente que me foi dado, né? Esse presente foi dado um pouco pela Denise? Ah, sim, pela Denise. É uma técnica, Denise, essa coisa de ensinar as pessoas a dialogar? Porque você já vem com essa prática, com essa intenção. Você chega numa corporação que trabalha de uma certa forma, que tem uma visão capitalista, que tem uma forma de trabalho em qualquer lugar que seja. E você vai propor às pessoas a se abrir para uma discussão que às vezes elas não estão a fim de discutir. Ou você quer apurrinhar, vai me dar uma dor de cabeça danada. Mas tem que querer, né? Você sabe que é muito louco, tem algumas pessoas que falam para mim, é claro que as empresas querem, é tudo que elas querem. Eu falei, não é. Não é. Não é. Então as pessoas têm uma ilusão, algumas pessoas que trabalham no terceiro setor, falam, claro, Denise, né? Tudo que elas querem é isso, esse espaço. Né? Eu falei, gente, não é. É difícil botar todo mundo para conversar. É difícil chamar o terceiro setor, é dificílimo chamar o governo. Dificílimo. Não que não tenha, e é assim, difícil por várias questões, né? É difícil porque a gente está sem tempo, né? A gente vive um dos maiores bens que eu acho que todo mundo tem é seu tempo, né? Então, até você conseguir dizer que aquele espaço de conversa não é em vão, então é difícil conseguir chamar o governo por uma série de coisas, inclusive por uma questão de tempo mesmo das pessoas. É super difícil chamar as empresas, não é difícil chamar ninguém. Então, eu acho que, assim, eu acho que não só eu, acho que é um grupo de pessoas que está por trás da equipe Novos Urbanos, que está comprometida com essa resiliência, com essa visão utópica do mundo, porque outro dia uma pessoa falou, a minha utopia, e falou uma coisa, ver o mundo sem indústria, né? Uma coisa assim, não ter a indústria da alimentação dentro do sistema, essa é a minha utopia. A minha utopia é acreditar que a gente tem uma agenda comum, que as crianças são nossas, que o mundo é nosso, que a floresta é nossa, né? Então, essa é a minha utopia. E eu acho que tem um time por trás que tem essa utopia, que carrega essa visão de mundo. E uma coisa piegas, assim, terapia.
Terapia e Deus. Porque, assim, rezar para abrir os caminhos, para que você se mantenha íntegra e fiel aos seus valores. Então, assim, pedir ajuda de Deus, da energia, da natureza, tirar força de algum lugar para você seguir adiante nisso. Muita metodologia, então me encanta estar do lado do MIT, muita metodologia de mediação de diálogo, né? Não é só Deus, força, natureza, energia, metodologia. Né, de trabalho e terapia, porque, assim, de verdade, para mim, entrar dentro da Coca-Cola é uma prova de avanço meu, porque eu sou a maior preconceituosa, sou mesmo, é muito difícil. E aí eu falei, bom, ou eu tô nisso de verdade, né, ou, assim, então eu tenho coragem de chamar a Coca-Cola para dentro dessa conversa, né? Ou é de verdade, que é transsetorial, que é para mudança, né? Que eu acredito que a indústria tem algo para contribuir aqui como parte da solução, ou eu vou para casa. É um ganha-ganha, então. É uma sessão de terapia. Não, eu acho que a gente está falando de desafios muito complexos aqui, né? São de obesidade, as crianças, o planeta. E aí, a verdade é assim, ninguém vai resolver isso sozinho. Né? Por isso que, né, a palavra difícil, transsetorial, mas é isso, assim, para problemas complexos, só mesmo com soluções. A solução não pode ser simples, né? Então, tem que sentar para conversar com quem você gosta, com quem você não gosta, ouvir o gostoso, ouvir o difícil, ter coragem para agir, perceber que errou no meio do caminho, assumir, não tem problema nenhum, vamos voltar de novo. Mas assim, não dá para ignorar, né? Não dá para não fazer alguma coisa. Mas que bom, André, que as pessoas estão mais evoluídas, que requer um nível de evolução para ter essa capacidade de conversa e assumir que errou. Então, eu agradeço a Andréa Mota, diretora de categorias da Coca-Cola e mãe dessa ação tão transformadora, que foi a readequação do portfólio de produtos da marca nas escolas infantis. E eu peço que a Denise continue aqui para nós seguirmos a nossa conversa da semana que vem. E você continue conectado com a gente por aqui na nossa página no Facebook. Até a próxima!